A questão tem como texto base a descoberta de uma bactéria que degrada o petróleo e ela, por conta disso, pode ser utilizada em casos de acidentes com derramamento de petróleo na água, como o que aconteceu no Golfo do México há algum tempo. O enunciado da questão fala: o emprego de bactérias, como as descritas no texto, para a contenção de problemas ambientais é denominado biossíntese, não se enquadra, porque a biossíntese é quando seres vivos formam compostos químicos, que não se enquadra na questão sobre a despoluição. A eutrofização é quando ocorre a multiplicação de algas no recurso hídrico devido à poluição por matéria orgânica, como esgotos ou que a chuva, derivados de fertilizantes da agricultura que a chuva leva para o recurso hídrico. A desnitrificação é o processo em que os nitratos são reduzidos a gás nitrogênio, então não se enquadra nessa descrição. A biorremediação, que é o uso de seres vivos para o controle de problemas ambientais como a poluição. Então, esses micro-organismos, eles vão degradando o poluente e assim esse poluente vai sendo retirado aos poucos do ambiente. O biomonitoramento é quando espécies de seres vivos são utilizadas para monitorar, ou seja, para tentar descrever ou avaliar o grau de saúde, como está a saúde do ambiente. Não se enquadra também na descrição do texto. Alternativa correta, portanto, letra D. Gabarito correto da questão, alternativa D. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Vamos comentar hoje sobre uma obtenção de energia que é através do petróleo. Algumas refinarias de petróleo, elas liberam um efluente industrial chamado de água ácida. E é justamente sobre isso que nós vamos comentar agora. A questão que nós vamos debater fala sobre essa água ácida ou de todos os produtos químicos que essas refinarias de petróleo lançam ao mar. Porém, alguns cientistas descobriram que algumas bactérias, olha comigo o nome dessas bactérias, Achromobacter sp e Pandora sp. E essas bactérias, elas são capazes de reduzir a quantidade desses efluentes tóxicos. Opa, então quer dizer que para diminuir a quantidade de poluição que uma refinaria lança ao mar, foram usadas duas bactérias? É exatamente isso. Olha comigo o comando da questão. As bactérias utilizadas no tratamento da água ácida realizam nesse contexto um processo de... A nossa alternativa é o item C, biorremediação, pois elas degradam os compostos que contaminam a água. Opa, remediação vem de remediar alguma coisa, vem de tentar consertar, ajustar algo. E bio é porque eu uso algum agente biológico para tal remediação, para solucionar esse problema. Achamos nosso gabarito, o item C. Mas, professor, por que eu não posso marcar os outros itens? Bom, o item A fala sobre o processo de eutrofização. Eu sei que você lembra que a eutrofização é quando eu tenho muitos nutrientes disponíveis naquele meio aquático e aí eu consigo favorecer a quantidade de plantas naquele ambiente e eu tenho uma floração muito maior nesses ambientes aquáticos. A questão fala sobre a diminuição dos efluentes na água ácida. Não tem nada a ver com floração em abundância. O item B, ele fala sobre a bioacumulação. Opa, tem ligação também com ambientes aquáticos, mas a bioacumulação é quando um peixinho ele come um metal pesado, ele acaba ingerindo um metal pesado e aquilo não vai ser quebrado, não vai ser utilizado dentro daquele organismo. Quem predar aquele peixinho com metal pesado vai estar, consequentemente, predando aquele metal pesado também e aí vai ter essa acumulação. Não é a nossa alternativa correta. Olha o item D e o item E. Falam sobre mutualismo e protocooperação. Eu sei que você lembra que mutualismo e protocooperação não está associado com essas remediações. Na verdade, são interações biológicas interespecíficas, onde vão ter dois organismos ou mais de espécies distintas interespecíficas se ajudando. Foi fácil ver que a biorremediação, o uso dessas duas bactérias para combater os produtos químicos e tóxicos presentes da refinaria de petróleo, foram usados para essa biorremediação.
Foi bom e foi fácil encontrarmos a alternativa correta e até a próxima. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Te convido agora a voltarmos no tempo na biologia à descoberta da célula, no século 17. Bom, a questão que nós vamos ver agora fala que em 1663, o cientista inglês Robert Hooke, ele se dedicou à observação de uma estrutura do suber da cortiça. Mas, professor, o que é suber? Bom, o suber ele é um líquido viscoso, é um tecido, é um conjunto de células que eles aparecem devido à morte das células. Todo o material contido dentro das células começam a se desfazer e se transformar nesse tipo de líquido. Por assim dizer, podemos chamar uma baba, um pouco mais forte, um pouco mais rígido. E qual é a função, professor, desse suber? Bom, esse suber ele dá uma proteção mecânica no tronco das plantas. Ou seja, esse líquido, esse tecido, esse suber, ele dá uma proteção mecânica contra choques no caule das plantas. Bom, vamos continuar. Então, teve a ideia de cortá-la em fatias finas o bastante para que pudessem ser observadas no microscópio. Nós observamos aqui a imagem, não é? Através das lentes de aumento, ele constatou que o suber, ou aquele líquido de proteção da cortiça, era formado por um grande número de cavidades preenchidas com ar. 2 anos depois, Hooke publicou a obra Micrographia, no qual denominou as estruturas ocas de células. De acordo com as características do tecido da cortiça observadas por Robert Hooke, sabe-se atualmente que a estrutura que ele observou no tecido e denominou célula foi ou a. Bom, relembrando do que conversamos sobre suber, ele vem da morte da célula. Se tudo que estava contido dentro da célula morreu, não pode ser o item C, D ou E. Não pode ser o núcleo, nem o citoplasma, nem a carioteca. Percebeu que a questão falou que estava preenchido com ar, demonstrando assim que não pode ser nada dentro? Pode ser um material de fora da célula. Ficamos apenas com o item A e B. Ficamos com membrana plasmática, que é muito fininho, muito delgado para o microscópio do século 17, restando apenas a parede celular. Bom, o que Hooke observou foi essa parede bem forte que está presente nas células vegetais. Bom, nós temos parede celular? Não, nós paramos somente na membrana plasmática, mas as árvores, como têm células e tecidos mais fortes, mais rígidos, apresentam sim parede celular, é o item B. Foi fácil relembrar um pouco mais sobre a descoberta da célula, não foi? Até uma próxima. O texto base fala sobre a capacidade das células cancerígenas de se dividir muito tempo, por várias e várias vezes, de forma sem controle, incontrolável. Ou seja, o que dá a elas uma característica de imortalidade, falando da senescência dessas células. O texto tem como enunciado: as células cancerígenas podem atingir a propriedade mencionada no texto também por meio da produção da proteína P53. A produção dessa proteína ela vai conter o crescimento dos tumores, então não se enquadra na descrição do texto. A liberação do citocromo C no citosol é uma forma de controle da divisão celular, também não vai se enquadrar no texto. A redução do metabolismo energético: se o metabolismo energético diminui, há uma diminuição também no crescimento celular, também não se enquadra na descrição. A superexpressão da enzima telomerase. A enzima telomerase, ela vai impedir o desgaste da parte superior dos telômeros. Cada divisão celular, a parte superior do telômero, ela é descartada, o que vai promovendo, assim, um controle dessa divisão a cada processo. Como essa enzima, ela impede essa redução da parte superior do telômero, consequentemente, o sinal para que a divisão celular pare não vai acontecer. Por isso, elas continuam se dividindo, se multiplicando de forma excessiva. A interrupção da formação dos lisossomos. Essa interrupção não se relaciona com o processo de crescimento celular, que é, por sua vez, comandado pelo genoma. Assim, a alternativa da questão, letra D. Alternativa correta da questão, letra D. O texto da questão aborda algumas técnicas
usadas pela medicina, como a ultrassonografia e também a ecografia. Esses dois instrumentos, essas duas técnicas, são muito utilizadas na medicina e são muito semelhantes a processos, a fenômenos que acontecem em animais, como os morcegos e os golfinhos. Esses aparelhos de ultrassom e também ecografia, eles são importantes para acompanhamento não invasivo e também para tratamentos que são realizados exames de forma não invasiva, melhorando também a qualidade e a promoção desses tratamentos das doenças que utilizam esse tipo de exame. Assim, o enunciado da questão tem: atualmente, as técnicas descritas no texto constituem a prática mais comum para acompanhar uma gestação. A gestação, ela é devidamente acompanhada por exames de ultrassonografia utilizados para visualizar o desenvolvimento do feto e também de ecografia para ouvir os batimentos cardíacos do feto e assim verificar a condição, se a criança está se desenvolvendo bem ou não. Os casos de leucemia são detectados, em geral, por meio de hemogramas. Avaliar a progressão de uma infecção ela é avaliada por meio de exames sorológicos. Demonstrar atividade cerebral durante a execução de tarefas. A atividade cerebral ela é detectada por meio de aparelhos como o eletroencefalograma. E determinar o funcionamento saudável do sistema auditivo de crianças, isso constitui um exame chamado de audiometria, que não utiliza os aparelhos citados no texto base. Portanto, gabarito da questão, letra A. Gabarito da questão, alternativa A. O texto base da questão fala sobre algumas condições que aumentam a concentração de gás carbônico na corrente sanguínea. Esse gás, ele, em altas concentrações, reduz o pH sanguíneo, provocando uma acidose. E essa acidose é percebida pelo sistema nervoso e, assim, involuntariamente, estimula a respiração para que ocorra a troca gasosa e o pH sanguíneo volte ao normal, colocando esse gás carbônico para fora na expiração. O enunciado da questão fala: na condição descrita no texto, o paciente apresentará no sangue ou uma elevação do pH. No caso, a concentração alta de gás carbônico promove uma redução no pH, deixando-o mais ácido, o que caracteriza um quadro de acidose no sangue. Aumento da oxemoglobina. Como a concentração, a pressão de gás carbônico no sangue é maior que a de gás oxigênio, vai ocorrer uma redução do composto oxemoglobina, que é a união do gás oxigênio com a hemoglobina, que é responsável pelo transporte desse gás na corrente sanguínea. Pressão parcial de gás carbônico diminuída. Na verdade, essa pressão vai aumentar porque a concentração de gás carbônico no sangue está alta. Uma redução da concentração de bicarbonato. No caso, vai acontecer um aumento dessa concentração de bicarbonato. Bicarbonato, que é a forma em que o gás carbônico é transportado na corrente sanguínea, no caso, no plasma. Sendo assim, gabarito da questão, alternativa B. Gabarito correto da questão, alternativa B. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de conservação de energia. Acompanha comigo. Para que a pessoa alcance com êxito a piscina, a sua velocidade no ponto C em relação ao ponto B deve ser. E aí nós temos aqui a pessoa, ela vai escorregar, o ponto B é aqui embaixo, o ponto C é aqui um pouco mais acima e o ponto A de onde ela partiu aqui, ó. Então, nós temos que igualar as energias no ponto C e no ponto A, a energia mecânica. 60%, porque a questão nos informou que vai haver uma perca de 40%, tá? Da energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica em C. Em A, que tipo de energia o corpo tem? Apenas energia potencial gravitacional. Então, 60% de mg altura no ponto A é igual. Em C, ele vai ter energia cinética e energia potencial gravitacional. Então, nós teremos mg altura de C mais m
velocidade em C ao quadrado dividido por 2. Massa aqui, aqui e aqui, nos 3 termos, então eu posso cancelar essa massa. E daí eu vou encontrar 60% de 10, que é a gravidade, a altura em A é 20, igual gravidade, que é 10, a altura em C, que também é 10, mais velocidade em C ao quadrado, dividido por 2. Vou encontrar a velocidade em C ao quadrado é igual a 40, velocidade em C, raiz de 40, que nós vamos colocar aproximadamente 6,32 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele tem que ter lá no ponto C, após a perca de energia que a questão mencionou. Mas ela está pedindo para comparar em relação à velocidade no ponto B. Então, nós calcularemos primeiro a velocidade lá no ponto B e nós vamos encontrar que a velocidade no ponto B vai ser de 16 metros por segundo. Então, nós vamos comparar a relação velocidade de C sobre velocidade de B. Velocidade de C, 6,32, que nós encontramos. Velocidade em B, 16. Nós vamos encontrar 39,5% e nós aproximaremos para 40%, conforme aqui no item A. Menor, a velocidade é menor, com uma redução de 60%, já que equivale a 40%, então reduziu 60%. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Nosso gabarito é A. Até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de força elástica. Olha só. Ao fazer as novas marcações, antes e depois de pendurar o objeto de 1 kg na balança reconfigurada, essa pessoa observou uma distância entre as marcas de... E aí vamos retornar aqui para ver o que foi que aconteceu. Uma pessoa tinha uma balança, essa balança tinha constante elástica K, e aí ela resolveu reconfigurar essa balança. Colocou 2 molas idênticas de constante 2K em paralelo. Para essa nova configuração, nós vamos ter que a constante elástica nova será a soma das constantes elásticas das 2 molas, pois está em paralelo. Então, nós vamos ter uma mola se comportando com uma constante elástica de 4K. Então, anteriormente, nós tínhamos uma força elástica de K vezes X. E agora, nós vamos ter a mesma força elástica, só que com uma constante de 4K vezes uma deformação que eu vou chamar de X1, essa nova deformação. Mas essas forças aqui, elas são a mesma. É o mesmo peso que ele vai colocar na balança. Portanto, nós vamos ter que K vezes X é igual a 4K vezes X1. Essa constante elástica aqui, que eu não sei o valor, vai embora dos dois lados. Então, nós vamos ter que X1 é igual a X sobre 4. Essa vai ser a distância entre as 2 marcações, conforme descrito aqui no item A. Então é isso, o gabarito é A. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de potência elétrica. Acompanha comigo. Considerando as potências das lâmpadas iguais, a relação I1 sobre I2 entre as correntes I1 e I2 das lâmpadas L1 e L2, respectivamente, será de... E aí nós usaremos a equação da potência. Potência é igual a U vezes I, porém, esse U nós vamos substituir e vamos encontrar que a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Potência 1 e R1.
Potência 1 da lâmpada L1, potência 2 da lâmpada L2. Como as potências são iguais, então nós teremos R1 vezes I1 ao quadrado é igual a R2 vezes I2 ao quadrado. Nós teremos assim a relação R2 sobre R1 igual I1 ao quadrado sobre I2 ao quadrado. Porém, a questão trouxe para a gente que R1 é 2R e R2 é 4R. Levando essa informação para lá, nós vamos ter I1 sobre I2 igual a raiz quadrada de 4R sobre 2R. Nós vamos encontrar aqui raiz de 2, como está descrito no item D. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é D. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar sobre transformação de energia, potência e rendimento. Olha só. Suponha que um painel fotovoltaico de 2 metros quadrados transformou a luz solar em energia elétrica com eficiência de 22% durante uma exposição direta de 10 minutos a uma radiação solar de 1000 watts por metro quadrado. A energia que foi produzida pelo painel é de aproximadamente... Nós vamos primeiro calcular a potência total que incidiu no painel. A potência vai ser igual a intensidade vezes a área. Então, a potência que nós vamos achar aqui é de 1000 vezes 2. Nós vamos encontrar uma potência aqui de 2000 watts. E aí nós vamos calcular a energia solar incidente nos 10 minutos. Vale ressaltar que 10 minutos corresponde a 600 segundos. E nós utilizamos essa unidade aqui. Então, energia é igual a potência vezes o tempo. Nós vamos ter aqui uma energia de 2000 vezes 600. Nós vamos encontrar uma energia de 12 vezes 10 elevado a 5 joules. E agora nós vamos calcular, por regra de 3, a energia que foi produzida pelo painel. 100% de energia corresponde a 12 vezes 10 elevado à quinta. Então, 22% vai corresponder à energia útil, que é o que eu quero calcular. Portanto, essa energia útil vai ser igual a 2,6 vezes 10 elevado à quinta joule, conforme descrito aqui no item D. Então é isso. O gabarito é D. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora resolver uma questão que vai falar a respeito de ondulatória e acústica. Acompanhe aqui comigo. Sabendo que a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo e a frequência do som utilizada no planejamento é de 680 Hz, qual assento o auditor deve retirar do teatro para atender aos parâmetros de qualidade? E aí nós temos aqui velocidade e nós temos aqui frequência. V é igual a lambda vezes F. Daqui a gente encontra logo o comprimento de onda. V sobre F, que é igual a 340 sobre 680, nós vamos encontrar um lambda de 0,5 metros. E aí, nós temos aqui o auditório, S1 e S2 são duas caixas de som, e nós temos esses assentos, e nós queremos saber em qual desses assentos haverá uma qualidade de som ruim. Para que haja uma qualidade de som ruim, deve haver uma interferência destrutiva entre essas ondas sonoras. E pela relação de Taylor, essa interferência destrutiva vai acontecer
quando a distância entre as fontes, D2 menos D1, for igual a 2N mais 1 vezes lambda sobre 2, onde esse N são números naturais. Então, nós vamos calcular a distância, tem aqui, ó, a distância de cada um dos assentos, de uma caixa e a outra caixa. Por exemplo, a caixa aqui A1 está a 15,5 metros de S1 e aqui distância de S2. Aí nós calcularemos. Vamos direto para a nossa solução? Então, nós vamos fazer aqui, ó, D2 menos D1, como sendo D2 menos D1, vai ser igual a 73,125 menos 26,875, que é a do assento 4. Nós vamos encontrar aqui 46,25. Igualando a outra parte da equação, 2N mais 1 vezes lambda sobre 2, que vai ser 0,25, nós vamos encontrar isso aqui, nós vamos igualar a 46,25. Daqui nós vamos encontrar que N é igual a 92. Então, o assento que nós estamos procurando é o do item D, assento A4. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é D. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Agora nós vamos responder uma questão que vai falar a respeito de radiância e emissão de luz. Olha só. Com estrelas com temperaturas próximas a 5.300 Kelvin, a ausência de observação de coloração verde ocorre porque a frequência associada a essa cor de luz é emitida com intensidade. E aí nós vamos olhar aqui o final do texto base. Veja só. Para a temperatura intermediária, qual seja 5.300 Kelvin, que é o que a questão nos perguntou, o pico da radiância espectral encontra-se no meio do espectro visível, como mostra o gráfico a seguir. Então, nós temos aqui o gráfico, o pico da radiância está aqui, ó, espectro visível, está bem no meio para as estrelas que nós queremos ver. Então, por que é que nós não vemos as estrelas verdes? Está descrito aqui no item A. A frequência associada a essa luz é muito próxima à de outras frequências do espectro visível. Portanto, a intensidade de luz não permite que sejam vistas as estrelas verdes, mas nós vejamos todas as estrelas como brancas. Então é isso. Nosso gabarito é A. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá. Pessoal, a nossa questão ela vai falar sobre tempo de meia-vida, certo? Do que trata esse tempo, como é que eu faço para trabalhar com decaimento radioativo. Então acompanha aqui comigo, ó, fazendo a releitura do texto, né, que vocês já trabalharam aí. Ele fala do fluodeoxiglicose, certo? E fala que isso aí vai ser um radioisótopo e vai ter um decaimento. Então, trazendo aqui para o nosso comando da questão, ele fala o seguinte, ó, o radioisótopo do flúor 18 tem tempo de meia-vida de 90 minutos. Ou seja, esse tempo de meia-vida é o tempo que ele vai levar para diminuir sua massa pela metade, certo? Então ele fala aqui, ó, considerando-se que a massa inicial é de 32, ele quer saber quantas horas eu vou levar para ter apenas 2 gramas desse radioisótopo. Pessoal, agora vai ficar muito simples o nosso trabalho. Imagina, eu tenho 32 gramas, passaram-se 90 minutos, eu vou ter aqui a metade de 32 vai ser o quê, pessoal, hein? 16 gramas. Passaram-se mais 90 minutos, eu vou ter 8 gramas. Lembrando que tempo de meia-vida, diminuir a massa pela metade. Mais 90 minutos, então eu vou ter 4 gramas. E mais 90 minutos eu vou ter 2 gramas, que é exatamente o que ele quer, o que ele pede aqui para o final, certo? Então, olha quantas meia-vidas eu vou ter. Eu vou ter uma meia-vida, 2 meia-vidas, 3 meia-vidas e 4 meia-vidas. Ou seja, se cada meia-vida
é de 90 minutos, então para 2 gramas eu vou ter o quê? Vou ter um total, pessoal, de 360 minutos. Mas, professor, ele não quer minha resposta em minutos, ele quer a resposta em horas. Ah, agora brincou. Eu sei que 1 hora eu vou ter aqui um total de 60 minutos, tá aqui ele. E se eu tenho aqui o tempo de minha vida total, 360 minutos, eu vou dizer que é um certo x, regrinha de 3, e acabou a questão. Onde esse meu x vai ser igual a 6 horas. O que vai trazer para a gente a alternativa correta da questão? O item D. Então, pessoal, o nosso trabalho com tempo de meia-vida mostra que realmente o item correto da questão é o item D. Olá, tudo bem? A nossa questão vai falar sobre pH. pH e pOH, eles caminham juntos, né? Vamos falar sobre escalas, enfim. É um trabalho que sempre em vestibulares está presente. Então, o que eu preciso entender? Eu quero que a primeira coisa você acompanhe nos pontos importantes do texto. Acompanha comigo. Ele fala o seguinte, ele fala sobre pH e tal, sobre escala. Aí ele disse assim, ó, então o professor propôs aos alunos 2 escalas de pH, denominadas como 1 e 2. A escala 1 deveria ser feita considerando que a água pura tem temperatura de 25 graus Celsius. E a escala 2, que é a água pura na temperatura de 60 graus Celsius. Considere os produtos iônicos da água, a 25 graus ele te deu aqui 10 a menos 14, e o KW aí a 60 graus, 10 a menos 13. São os dados que eu preciso ter para a minha questão. Então, como é que vai funcionar? Primeiro de tudo, lembra sempre, vou colocar aqui para você, para a gente não esquecer, que KW nada mais é do que a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-, ok? Então, esse é o entendimento inicial que nós precisamos ter, certo? Então, vamos trabalhar um pouquinho em cima disso e a gente vai trabalhar inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius, que foram os valores que ele me deu. Se eu sei que KW vai ser exatamente a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, eu sei que KW é 1 vezes 10 a menos 14, isso foi dado na questão, que vai ser igual a essas 2 concentrações. Só que, pensa comigo, se eu tenho um KW a 25 graus Celsius, a concentração de H+ e de OH- são iguais. Então, eu posso muito bem dizer que eu tenho uma concentração de H+ ao quadrado. Mas, professor, por que você pegou H+? Porque ele está falando de pH. Se ele falasse de pOH, eu pegaria a hidroxila. Então, fazendo a matemática, a concentração a 25 graus Celsius dos íons H+, tirando raiz de um lado e raiz de outro, a concentração de H+ é uma concentração igual a 10 a menos 7. Consequentemente, se eu tenho a concentração de H+ 10 a menos 7, olha para cá, ó, trabalha comigo. Eu sei que pH é igual ao log da concentração dos íons H+. Se eu tenho que pH é igual ao log de 10 a menos 7, menos o logzinho aqui na frente, ó, para a gente não esquecer, quando as bases são iguais, o logaritmo é exatamente o meu expoente, porque aqui também eu tenho base 10, menos com menos fica mais o pH aqui a 25 graus Celsius é de 7. Deixa esse carinha aqui guardado. Só que ele não trouxe para mim apenas a 25 graus. Ele trouxe também a 60 e nós vamos fazer o mesmo processo. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó, a 60 graus. Fazendo aqui, sabendo que KW é a concentração de H+ com H- e são iguais, e eu sei que o KW é 1 vezes 10 a menos 13, tá aqui. Então, vou ter aqui a concentração de H+ ao quadrado, pelo aquele mesmo motivo que eu te expliquei lá em cima, trazendo que a concentração de H+ vai ser exatamente 10 elevado a quanto? A menos 6,5, não é isso? Perfeito. Jogando lá no cálculo de pH, como as bases são iguais, então eu posso dizer que o pH aqui vai ser igual a 6,5. Deixa guardadinho aí. A pergunta que ele faz para mim é se o meu reacional
ele é ácido, ele é básico, ele mostra aí para mim, ou neutro, né, também. Lembrando que a escala aqui de cima, ó, que varia de 0, vai para 7, vai para 14, que é a escala que eu tenho de pH, na escala 0, né, menor do que 7, na verdade, eu tenho um esquema de característica ácida nesse intervalo, certo? Aqui no 7, nós temos o neutro, belezinha? E aqui no 14, acima, na verdade, acima de 7, eu tenho o meu reacional, que é um caráter básico. Deixa ele guardado aí também, certo? Marcar só o Bzinho para você. Já na nossa outra escala, que a gente pode perceber aqui, o que a gente tem? A gente tem uma variação onde 0, passando por 6,5, passando para 13. Então aqui, menor que 6,5 é um caráter ácido, certo? Vou colocar o Azinho aqui. O 6,5 ele é neutro e aqui o 13 ele vai ter características básicas, certo? Vou colocar o Bzinho aqui para você. Então, assim como a gente sabe que o valor de pH é 7 nessa escala, então vai indicar o quê? Se eu tenho uma escala com 6,5, então é porque o meio que eu tenho na minha reação é o meio de característica básica, certo? Enquanto que o meu esquema lá de cima no 7, que deu igualzinho, ele vai ser o quê? Ó, marca aí, neutro. Então eu tenho um meio básico e tenho um meio neutro. O que traz para mim, pessoal, a alternativa correta da questão, o item D. Então, analisando as nossas alternativas e verificando como funcionam as escalas, a alternativa correta da questão é o item D. Olá. Pessoal, a nossa questão agora vai trabalhar com substâncias, misturas e análise de gráficos, que aí muitas vezes é um calcanhar, né? Calcanhar de Aquiles aí de alguns alunos, coisa que a gente vai tirar a dúvida aqui hoje. Então dá uma olhadinha aqui na questão, olha aí. Ele fala: uma solução aquosa de nitrato de potássio é aquecida de maneira uniforme até atingir os 100 graus Celsius, certo? Ele diz que tem a evaporação do solvente, enfim, nessa temperatura. Pessoal, se ele fala que a temperatura é de 100 graus Celsius e o meu solvente evaporou, o que eu posso dizer? Esse meu solvente nada mais é do que a nossa famosa água. E um negócio bacana, certo? Que a gente tem que trabalhar. Pessoal, entenda uma coisa. Nitrato com água, esse sal aí, vai trazer primeiro uma mistura eutética. Lembrando sempre, substâncias puras, grafos constantes. Se eu tenho uma mistura, gráficos variantes. Se eu tenho uma eutética, eu tenho uma constância na fusão e uma variação na vaporização, e uma azeotrópica, eu vou ter aí uma variação na fusão e uma constância na vaporização. Então ele pede assim: que gráfico representa corretamente a curva de aquecimento? O gráfico do item A, pessoal, você pode eliminar logo de cara, porque ele não está mostrando aí para mim transformações. Professor, o que é necessário para ter uma transformação? Aqui, pessoal, ó, pontos de transição, que são esses pontos de quebra bem aqui, ó. Professor, e será que pode ser o item B? Até poderia, se eu tivesse uma substância pura. Professor, o que seria uma substância pura? Quando eu tenho apenas um componente. E eu tenho apenas um componente aí? Não, eu tenho água e nitrato. Então, item B, cancela o item B. Vamos dar uma olhadinha no item C. Olha o item C, pessoal. Observa que a 100 graus Celsius, bem aqui, é onde eu tenho a vaporização do meu solvente. Professor, e por que continua subindo? Porque, pessoal, o meu nitrato de potássio, ele não tem o mesmo ponto de ebulição. Ele só vai transformar bem aqui, nesse ponto. Consequentemente, professor, dá para dizer que eu tenho aí uma análise de uma mistura eutética, como é o exemplo? Pessoal, mostrando aí pra gente o item C correto. Item D, por que não pode ser? Observe que o item D está trazendo um decaimento para a gente. Pessoal, a tendência é a temperatura aumentar nas transformações e não decair. E no item E, observa que ele traz para mim, pessoal, ó, aqui a transição do nosso nitrato, KNO3. Ele está dizendo que o ponto da água é maior do que o do nitrato. Pessoal, lembrando sempre, os sais, eles apresentam temperatura de ebulição maior que da água. E não é isso que traz
o nosso item E. Mostrando aí para vocês, senhores, que realmente o item correto da questão é o nosso item C. Tudo bem? A nossa questão ela vai falar sobre processos de separações de misturas, voltado ao tratamento de água. Coisa do tipo filtração, coagulação, a gente vai falar um pouquinho também sobre decantação, enfim, os processos que envolvem, os processos de separação de mistura que vão envolver o tratamento de água. Então, tendo conhecimento básico lá do nosso ensino fundamental, que falava sobre esses processos de separação, olha o que o comando da questão vai pedir para a gente. Olha aí. A desestabilização das partículas coloidais ocorre na etapa. Ele te traz coagulação, decantação, desinfecção, filtração e fluoretação. Se eu quero separar partículas coloidais, o que eu tenho que entender sobre a questão dos nossos coloides? São sistemas heterogêneos, certo? Deixa eu colocar bem aqui para você. É um sistema heterogêneo, deixa eu colocar aqui, só abreviado para ti, certo? Onde a identificação das fases, elas são muito difíceis. Eu não consigo visualizar a olho nu. Eu tenho que fazer aí processos específicos para separação, certo? Aí ele começa com o processo de coagulação. No momento, o que é coagular? Coagular é aglutinar, certo? É juntar partículas. Essa junção, ela vai trazer com quê? Com que as espécies coloidais, elas fiquem um pouco mais visíveis, tornando a minha separação uma separação efetiva. Então, o item A, ele é um item bacana. Vamos ver os outros itens. Decantação. Ah, por que não dá por decantação? O tamanho das partículas de um coloide é um tamanho muito pequeno, varia de 1 a 1000 nanômetros, certo? Que nanômetro, pessoal, é 10 a menos 9 do metro, são partículas bem pequenas. Então, para decantar, onde eu trabalho com a diferença de densidade, onde a tendência é o corpo ir para o fundo, eu acho que não fica tão bacana porque o tamanho é tão pequeno e, como eu te disse, não é visível a olho nu, então descarto a decantação. Desinfecção coloidal, sistema coloidal, um coloide, não é processo onde eu vou ter que matar, sei lá, bactérias, desinfectar o processo? Não. Esse aqui é o processo final, que é o processo químico do tratamento de água, onde eu vou puxar aqui para você, ó, eu vou fazer um processo de adição, ó, desse carinha bem aqui, o NaClO, o nosso hipoclorito de sódio, né, que a gente conhece comumente aí como água sanitária. Então, o processo de matar a bactéria, não de desestabilizar as partículas coloidais. Filtração. A filtração, falso por quê? Porque acontece em um sistema onde eu tenho sólidos e líquidos. Então, para fazer a separação, como as partículas do coloide, como eu te falei antes, são pequenas, a filtração não tão efetiva. O que eu poderia utilizar seria uma ultrafiltração utilizando um ultrafiltro, mas nesse caso ele me deu só a questão de uma filtração simples. Já na fluoretação, a adição de flúor. A adição de flúor não vai destabilizar o processo coloidal. Então, eu marco esse item como falso. Então, fazendo essa análise e o processo, entendendo o processo coloidal, nós temos que a alternativa correta da questão é o item A. Olá! Pessoal, a nossa questão ela vai falar sobre reação de neutralização, vai falar sobre alguns caráteres ácido, básico, solubilidade, compostos orgânicos. Então vamos dar uma olhadinha o que a questão pede aqui pra gente. Vai lá! A questão fala assim, ó, pesquisadores avaliaram a água potável de uma cidade brasileira e encontraram diversas substâncias que estão destacadas. Aí ele traz aí o benzopireno, a cafeína, o colesterol, o bisfenol A, a progesterona, enfim. São compostos orgânicos aí a serem trabalhados. Aí ele fala, ó, esses compostos relacionam-se a hormônios sexuais, produtos farmacêuticos e produtos de origem, né, industrial, como você já leu aí na questão. A questão fala assim, ó, para identificar as substâncias encontradas nessa água, vários testes são realizados. Um deles consiste na adição de gotas de uma solução de hidróxido de sódio para promover a reação de neutralização. Pessoal, só para a gente relembrar o que a gente já trabalhou, que já foi visto, a reação de neutralização é quando eu tenho um ácido mais uma base e no final eu vou ter a formação de quem, pessoal? Ó, sal mais água.
Isso aqui é a reação química de neutralização, certo? Se eu tenho hidróxido de sódio, eu já tenho a minha base, que é o meu NaOH, ok? Tá aqui. Dentre as substâncias apresentadas no texto, qual delas poderia ser identificada em uma reação de neutralização com hidróxido? Pessoal, o pensamento muito bacaninha, certo? Se a gente voltar aqui para as nossas estruturas, começando aí com o nosso benzopireno. Pessoal, se você analisar a cadeia, eu só tenho carbonos e hidrogênios, ou seja, é um hidrocarboneto. E os meus hidrocarbonetos não apresentam caráter ácido, que é o que eu quero, porque a base já tenho. Se eu for trabalhar com o bisfenol, olha, dá uma olhadinha aqui para ele. Eu tenho bem aqui no bisfenol, pessoal, ó, hidroxilas ligadas a anel aromático, ou seja, eu tenho a função orgânica fenol. E uma das características desse fenol, pessoal, é exatamente o comportamento ácido. Professor, se enquadra? Se enquadra. Vamos deixar ele aqui guardado. Vamos falar agora da cafeína. Na cafeína, pessoal, eu tenho funções orgânicas aminas, tá aqui elas, ó, e tem uma função orgânica amida. E uma das características das minhas aminas e amidas é o comportamento básico, que não é o que eu quero. Então já elimino a cafeína, certo? Vamos olhar aqui o colesterol. O colesterol, pessoal, se você analisar ele bem aqui na estrutura, eu tenho um álcool. É a função que eu tenho porque a hidroxila é ligada a um carbono simples, de ligações saturadas. O álcool, ele apresenta o comportamento ácido sim, mas é levemente ácido, certo? Quando a gente compara com o fenol é bem mais ácido do que ele. E para finalizar, a progesterona, pessoal, aqui na progesterona eu tenho funções orgânicas cetonas, que também não apresentam o comportamento ácido. Consequentemente, dois itens eu tenho aqui para analisar, o bisfenol e o colesterol. Como o bisfenol ele é mais ácido do que o colesterol, então qual vai ser a alternativa da minha questão, pessoal? A alternativa B. Então, senhores, analisando os itens e trabalhando com caráter ácido e caráter básico das minhas funções orgânicas, nós vimos que a resposta correta é o item B. Olá, tudo bem? Essa nossa questão ela vai falar sobre reação de polimerização, formação de polímeros, né? Peguei os monômerozinhos e formei polímeros. E vamos ver como é que trata e do que trata a nossa questão. Ela fala aqui, ó, ela fala da borracha, que é um polímero natural, certo? Aí fala de algumas espécies, da seringueira, processo de polimerização. E bem aqui, ele traz para ti uma reação do isopreno, formando aqui o poliisopreno. Aqui é o meu monômero, aqui é o meu polímero. E se você percebeu, o que foi que aconteceu? Olha aí, ó. Aqui eu tenho uma ligação dupla, aqui eu não tenho mais. Então eu tive uma quebra, certo? Quebrei a ligação e na quebra dessa ligação eu permiti a entrada de um outro monômero do tipo isopreno. Então, fiz a quebra, formei, fiz a quebra, formei, fiz a quebra, formei. E todas as vezes que eu tenho quebra de ligações, eu tenho aqui o que a gente chama de reação de polimerização por adição. Então, aqui eu vou colocar polímero de adição. Professor, como é que eu faço para identificar, hein, professor, que eu tenho aí um polímero de adição sendo formada? Quando é que eu tenho uma reação de polimerização por adição? Quando eu tenho, pessoal, a quebra de ligação π. Detalhe, as ligações π são sempre elas que são quebradas. Quando tem quebra de ligação π, reação aí de polimerização por adição. Então, tendo isso na cabeça, aqui a questão trouxe para a gente só analisou a reação, ela fala o seguinte: de acordo com a reação, partindo do isopreno, a formação do poliisopreno ocorre a partir da reação do isopreno com radicais de vinila? Errado. Reação de adição acontece entre monômeros iguais e não monômeros diferentes. Item B, eliminação de radicais, nada foi eliminado, apenas a ligação que foi quebrada, a ligação π. O item C, adição de 1 mol de moléculas de hidrogênio ao isopreno. Na verdade,
para ser uma polimerização, é isopreno com isopreno e não de hidrogênios. D. Formação de novas ligações sigmas, ok. Se são quebradas, novas vão ser formadas. Quebrei a π, distribuí valência, formei nova ligação sigma, perfeito, após a quebra da π. Lógico, eu quebrei a π, se eu tenho uma reação de adição, então eu tenho quebra de π, formação de novas sigmas. E aqui condensação, não são polímeros de condensação, certo? São polímeros de adição. Então, tendo como conhecimento do processo de polimerização e da polimerização por adição, o item correto da minha questão é o item D.